pessoal, esse é o 8º vídeo sobre assuntos relacionados aos conteúdos abordados na disciplina de Clínica Odontológica 1 do curso de Odontologia UFC Campus Sobral, mais especificamente na área de dentística. O assunto a ser abordado é restaurações em dentes posteriores e fotopolimerização. Existem algumas diferenças quando comparamos restaurações em dentes posteriores com restaurações em dentes anteriores. Em dentes posteriores, se utiliza matriz de aço no lugar da matriz de poliéster, porque como a fotoativação é pela oclusal, não interfere na polimerização. Existe apenas uma situação de preparo cavitário classe 2, restaurado com resina, em que não se usa matriz e porta-matriz, quando o preparo for estritamente mesial e não houver dente vizinho, pois a matriz se sobrepõe ao preparo e impede a restauração. Outra diferença é que os dentes posteriores, a estética não é um aspecto tão crítico, mas pode haver um rigor um pouco maior na escolha da cor de um premolar, por exemplo, quando houver envolvimento mesovestibular e for muito visível no sorriso. O primeiro passo é o diagnóstico e alguns detalhes são importantes. Observar o tamanho do preparo, pois resina composta é indicado para cavidades pequenas e médias pela limitação da resistência. Quanto menor o preparo, maior a possibilidade de longevidade da restauração. É importante verificar a posição do dente no arco dentário, o dente antagonista, se é uma coroa metalocerâmica, se não possui antagonista, bem como a oclusão, porque os dentes posteriores possuem carga mastigatória e isso interfere na durabilidade da restauração. É necessário saber se é possível realizar isolamento absoluto, saber qual material restaurador utilizar, o tempo de procedimento, a anestesia, quais são os possíveis erros, anestesiar o dente errado, anestesiar dente tratado endodonticamente, funcionar em local errado, aplicar anestésico tópico rápido. Quando for anestesiar premolares e molares inferiores, sempre faz anestesia troncular do nervo alveolar inferior. Lembrar de anestesiar as papilas do dente que não está anestesiado, para o posicionamento do grampo. Quanto à seleção da resina, podem ser microhíbridas ou nanohíbridas. Seleção de cor. Lembrando que é importante verificar a disponibilidade da resina antes de isolar o paciente. Quanto ao isolamento, verificar a posição correta do lençol e do arco e isolar do dente posterior ao dente de trabalho ao premolar do lado oposto. Observar qual tipo de preparo cavitário, a remoção do tecido cariado, pois o tecido endurecido, diferentemente de dentes anteriores, em que se retira por razões estéticas, não é removido. Limpeza da cavidade, lavar com água, por vezes clorexidina. Adaptação da matriz. As matrizes precisam estar muito bem adaptadas na margem gengival. E para isso, é necessário o uso de cunha de madeira, porque isso evitará que seja formado um degrau. A cunha é um triângulo isósceles com a base menor voltada para a gengiva. Uma outra função da cunha, além de facilitar a adaptação da matriz à parede gengival, é de afastar os dentes para que, após a remoção da matriz, o ponto de contato seja recuperado. A matriz precisa ser adaptada de acordo com o formato do dente, que é convexo. Então, essa matriz necessita estar arredondada para obter o formato da crista. Kit de matriz seccionada, com espessura mais fina, 1 ou 2 grampos e uma série de matrizes seccionadas. São arredondadas, de forma cônica, e tem de 5 e 7 milímetros. Há uma em formato triangular, que tem 2 pontas e uma projeção na parte inferior que serve para preparo cavitário muito profundo, que é compensado pela projeção para que consiga colocar a cunha de madeira e ter a adaptação perfeita. Coloca a matriz e adapta a cunha, entrando até onde for possível, porque melhora o ajuste da matriz na parede gengival. Com a pinça porta-grampo, leva o grampo, que tem a função de porta-matriz, ao dente e coloca por cima das extremidades da matriz, levando-a em direção ao dente.
e deve ser colocada sobre a cunha. Proteção do complexo dentino pulpar, pois a profundidade física pode ser a mesma, mas a profundidade biológica é diferente, porque é em relação à polpa. Condicionamento ácido. É de extrema importância proteger o dente vizinho durante o condicionamento. Lavagem do preparo. O ideal é não aplicar a água diretamente sobre o preparo, pois o ácido será deslocado para fora do preparo, sendo a melhor forma de lavar, preferencialmente formando o spray. Fazer secagem por absorção. Aplicação do sistema adesivo. Aplicar quantidade de adesivo de acordo com o preparo cavitário. Uma observação a ser feita: o adesivo deve ser colocado antes da adaptação do sistema porta-matriz, para evitar acúmulo de adesivo em uma superfície externa, pois o adesivo não tem resistência para suportar cargas mastigatórias. Fotoativação e reação de polimerização. As resinas compostas apresentam uma matriz orgânica formada basicamente por monômeros, que se unem quimicamente durante a polimerização. Para isso, é necessário um estímulo de luz em um comprimento de onda específico que vai converter os monômeros em polímeros. Então, como ocorre a polimerização? Ocorre através de uma reação. A primeira fase inicia-se com a quebra das moléculas de iniciador, por ação do ativador, ou seja, a luz ativa a canforoquinona, que em geral é o fotoiniciador mais utilizado. Os monômeros se transformam e geram dois radicais livres a cada ligação quebrada. Essa quebra ativa o monômero e a presença desses radicais dá início à propagação, onde ocorre uma reação em cadeia da quebra de ligação dupla dos monômeros, ligações insaturadas que se tornam saturadas. Caso não haja radicais livres, não haverá reação química e os monômeros continuam intactos. Ou seja, quanto maior a conversão de radicais livres, maior o grau de conversão polimérica, ou seja, melhor as propriedades mecânicas. Grau de conversão. Trata-se da quantidade de monômeros que se transformam em polímeros. Para que ocorra essa transformação, a quebra de ligações e no fim da reação tem-se polímeros e monômeros não reagidos, pois quimicamente, monômero com monômero não reage, se não houver radical livre. Por isso, é importante levar em consideração a profundidade do preparo, sobretudo em preparos cavitários classe 2. Quanto maior o grau de conversão polimérica, melhores as propriedades mecânicas, pois os polímeros são mais rígidos, mais estáveis e mais biocompatíveis. Contração de polimerização. Todas as resinas contraem. Não há como controlar, pois a reação de polimerização é caracterizada pela aproximação das moléculas de monômero, resultando na redução do volume do material. O que pode ser feito é minimizar as tensões, que são geradas pela contração. A contração tem relação direta com a quantidade de matriz orgânica dos compósitos, ou seja, quanto maior o volume de matriz, maior a contração de polimerização. Outro fator que influencia no grau de contração é o tamanho das moléculas de monômero. As matrizes que são compostas por cadeias menores e mais simples, que são monômeros de baixo peso molecular, como o TEGDMA e o MMA, sofrem maior contração quando comparada a matrizes com cadeias mais longas, que possuem alto peso molecular, como o DMA e BGMA. Como é inviável a produção de compósitos apenas com monômeros de alto peso molecular, devido à elevada rigidez final, se utiliza monômeros de alto e baixo peso molecular. Fases da polimerização. 3 fases ocorrem durante o processo de polimerização: pré-gel, gel e de tensão. Quanto mais longa a fase pré-gel, melhor será a adaptação do material às paredes e irregularidades do preparo, portanto, reduzindo a tensão gerada. Em uma resina rapidamente polimerizada, sobretudo as fotoativáveis, a redução da fase pré-gel, não permitindo que os monômeros se organizem de maneira adequada, pois rapidamente a resina fica rígida, aumentando a tensão. Além disso, alguns polímeros e monômeros não irão reagir. Já em resina quimicamente ativada, a fase pré-gel é longa, reduzindo as tensões. Como reduzir as tensões?
Existem algumas formas de reduzir as tensões geradas pela contração de polimerização, já que não é possível reduzir essa contração. São elas: realização de técnica adesiva criteriosa, utilização de materiais de baixa rigidez, utilizar a técnica incremental, realizar restaurações indiretas e aumentar o tempo da fase pré-gel. Tempo de polimerização vai depender de alguns fatores. O primeiro deles é o tom da resina utilizada, porque as resinas mais claras, como B1, por exemplo, necessitam de menos tempo de polimerização. Eficácia do fotopolimerizador, que depende da intensidade da luz e densidade de potência. Depende também da espessura dos incrementos. Quanto menor a espessura do incremento, mais eficaz a polimerização. Tipos de fotopolimerizador. A luz necessária para que haja polimerização é a luz azul, que possui aproximadamente 470 nanômetros de comprimento de onda, que coincide com o comprimento de onda capaz de ativar a canforoquinona, que é o fotoiniciador presente mais frequentemente nas resinas compostas. A canforoquinona é amarela, então em resinas para dentes clareados, normalmente são usados outros fotoiniciadores, o PPD e o Lucerin. Entretanto, o pico de absorção desses fotoiniciadores é 450 nanômetros. Luz halógena. Possui formato de pistola e emite uma luz branca através de uma lâmpada, possuindo um filtro que permite a passagem apenas de luz azul. Sua tecnologia é simples e de fácil manutenção. Ela promove a fotoativação de todos os fotoiniciadores. Sua maior desvantagem é a grande geração de calor durante o uso, ou seja, não pode ser usada por um período muito prolongado. Não são silenciosos, além de possuírem lâmpadas com vida útil reduzida. Ela é composta por lâmpada, filtros, ventilador e refletor. É importante o uso de radiômetros para verificar a intensidade da luz. Luz LED é uma tecnologia mais recente em que há conversão de energia elétrica em luz azul, o que os torna mais leves, silenciosos e exigem menos energia. Entretanto, emite um espectro de luz menor que a luz halógena, não sendo possível ativar alguns fotoiniciadores que não a canforoquinona. Chegamos ao final da nossa 8ª videoaula, onde foi abordado restaurações em dentes posteriores e fotoativação. Dúvidas? Caso haja dúvidas, os professores e monitores estarão à disposição para esclarecer eventuais dúvidas. Essa é a nossa equipe. Um abraço e até o próximo vídeo.